Diga pra gente, então, como que a gente identifica os primeiros problemas nas cordas vocais, assim? Os primeiros sinais de problema, que às vezes são negligenciados, a pessoa ela perde a voz uma hora e outra, chupa uma balinha de hortelã, coloca um spray e aí fica tudo bem. Na próxima semana tá a mesma coisa, na próxima semana, e vai sempre enxugando o gelo. Então, assim, profissional da voz, quando já tem problemas vocais que são uma hora e outra, não deve ser negligenciado. Pode ser o que a gente chama já de uma disfonia funcional. Está funcionando, o sistema não está funcionando de forma adequada e aí gera-se, então, um problema que pode começar como momentâneo. Então, a pessoa vai enxugando o gelo, não vai ao médico, vai tratando por si própria, às vezes se automedicando, e aí pode gerar outro problema. A gente pode evoluir para uma fenda, para um nódulo, para um espessamento, e aí a pessoa, se for em caso de cantor, começa a perder os agudos. Geralmente são os agudos. A voz fica mais abafada, não tem projeção, dói muitas vezes para falar. Então, são coisas que vão aumentando. Os primeiros sinais de rouquidão, que por mais de 15 dias, então a gente tem que procurar logo a ajuda do fonoaudiólogo e do otorrinolaringologista. Uhum. E quais os alimentos que podem ajudar nessa questão ou prejudicar? Tem algum que a gente pode evitar? Como Olha, funciona isso? pois é, vamos pensar no funcionamento do corpo humano, estômago. Gente, pessoas que têm refluxo, né? O refluxo está muito ligado ao estresse, ansiedade, tudo isso. Quem não é estressado e ansioso, eu acho muito pouco provável, né? A não ser alguém que está realmente cuidando dessa questão de saúde mental para sair disso, né? Que a gente tem que falar sobre isso também. Mas em relação à alimentação, tem muitas especificidades, não tem coisa proibida no canto. Mas se eu vou utilizar a minha voz, sei lá, daqui a 10 minutos, meia hora, se eu sei que eu vou expor a minha voz, vamos pensar num cantor, né? Um cantor um ator de teatro musical. Então, de preferência que ele não coma uma comida muito pesada antes. Se a gente for pensar em alimento e quantidade, a quantidade também vai interferir, tá? Por exemplo, a gente também pode falar de leite derivado de leite. Então, pessoas que têm sinusite, rinite, tudo isso, eu peço para evitar, para que aquele muco, aquela secreção, ela não aumente. Então, se aumentar, vai pesar sobre a prega vocal e aí a performance ela vai ficar comprometida com certeza. Então, vai ficar sempre aquele pigarro que ele vai escorrer sobre a prega vocal, a pessoa vai expelir fazendo pigarreio e depois vai voltar de novo, porque ele está espesso, ele fica mais difícil de sair ali da prega vocal, da laringe. Então, tem que hidratar bastante. E aí a gente pode optar por sucos cítricos. E aí tem que ver se tem ou não problema no estômago, né? Porque tem esses poréns. Mas o suco cítrico, ele ajuda bastante a fluidificar também essa secreção. A própria maçã não é um mito em relação à maçã fluidificar a secreção. Porém, é um mito usar a maçã como fonte de remédio para a voz. Ela não é um remédio para a voz, ela não vai limpar diretamente as pregas vocais, como a gente falou, é um outro caminho. De uma forma indireta, a gente vai engolir o sistema do corpo vai absorver e aquela pectina que tem na casca da maçã vai ajudar, sim, a fluidificar aquela secreção nessa região aqui em contato. Mas não é algo que vai curar uma voz ou muito menos curar uma rouquidão. Não é por esse caminho. Então, o ideal mesmo é ter um hábito saudável de alimentação, né, de algo mais leve. Não porque age diretamente sobre a voz, mas indiretamente pode estar afetando, né? Sim, com certeza. Uma coisa e que é uma grande dificuldade, né, Diana, do cantor. Vamos, assim, falar real? Porque, assim, nas cartilhas de fonoaudiologia a gente fala isso. E aí, quando a gente vai para a estrada, como muitas vezes eu acompanho os cantores nas estradas, ou a correria do teatro musical, eles vão comer aquilo que tem. Ou vão rapidamente no restaurante comer aquilo que tem. Então, na prática mesmo, é difícil manter um hábito saudável, mas é o que eu falei lá no início, questão de atitude e decisão. Se eu sei que minha voz não está boa, é uma decisão por responsabilidade a minha voz, é uma atitude. E o cafezinho? Porque eu acho que tem bastante gente que pergunta sobre o café, né? Sempre. Ou não? Sempre, sempre. Eu, particularmente, eu sou apaixonada por café. Eu sou uma também, sou fonoaudióloga cafezeira. Eu só não... Quando eu cheguei aqui, Diana, eu só não tomei café porque eu sei que eu fico com muito pigarro. E é isso que a gente tem que perceber.
perceber o nosso corpo. Uhum. Então, se eu sou uma pessoa que eu sei que se eu tomar um pouquinho já era, eu vou ficar pigarreando aqui. O pigarreio, eu vou falar sobre a questão do café, mas falando do pigarro, se eu bater a minha mão forte aqui, pá, eu vou sentir arder. Quem está assistindo pode fazer em casa. Então, pá, eu sinto arder. Na prega vocal, não tenho essa célula sensitiva na prega vocal em si. Porque se passasse o ar ali, eu ia sentir dor. Então, o problema é o constante pigarreio que eu posso gerar tomando, por exemplo, uma bebida quente, que pode ser o café em si, que por eu ter refluxo pode prejudicar a voz. Então, assim, o café propriamente, uma grande quantidade de café pode gerar uma desidratação, mas é uma grande quantidade de café, não vou lembrar o certo E nem quantidade. é pelo café, né, Tati? É pela temperatura, né? Muitas vezes a temperatura ela é usada a favor da voz, Ah, é? que a gente chama de termoterapia. Sim, muitas vezes eu uso o quentinho da voz com o meu cantor. Não estou falando de uma hipertermoterapia ou uma conduta de terapia. Porque, assim, não sei, eu gosto de tomar o café bem quente. É isso que é o problema, né? Tomar bem quente. Mas você sente o quê? Eu não sinto, eu nunca percebi Começa a perceber. se eu fico. Eu nunca prestei atenção se eu fico com pigarro ou não. Mas eu sei que não se deve tomar muito quente, né? Perceba, talvez não seja a temperatura. Talvez seja o seu estômago, talvez seja refluxo. A gente tem que ponderar outras coisas. Mas observe como você fica. Por exemplo, tem pessoas que, ao contrário do quente, no gelado, a Gal Costa, por exemplo, não é para todo mundo fazer isso. São casos específicos. Ela colocava uma pedra de gelo, várias, e tomava, e cantava. Por quê? Porque isso depende de cada um. Tem pessoas que não são sensíveis ao gelo assim, e tá tudo bem. Por isso que, quando a gente vai cuidar de uma pessoa, tem que ser específico. Então, a gente vai cuidar daquela voz de maneira específica. Nem sempre o gelo é ruim para a pessoa. Isso já foi um mito, a ciência realmente já jogou por terra isso. Mas eu preciso entender aquela voz. Sim. Por isso que o autoconhecimento é tão importante. Então, o negócio é a gente se autoavaliar. Ver o que, e com que é orientação bom, o que, também, que não é. Com orientação também, com certeza.